Muito bem, irmãos. Os irmãos sabem que nós estamos, então, no mês de aniversário da nossa igreja. A nossa igreja está fazendo 99 anos, e para a gente é uma bênção muito grande a gente poder celebrar 99 anos de existência. E nós vamos ter no final deste mês o final de semana especial de série de conferências. Vamos ter a cantação de hinos também na sexta-feira, na última sexta-feira deste mês, e também no sábado e no domingo. Então a gente está programando algo muito especial para esse tempo em que nós completamos 99 anos. E também os 99 vão marcar o ponto inicial para o nosso ano da celebração, que nós queremos celebrar os 100 anos e a gente quer fazer isso um ano inteiro. Como é que se celebra 100 anos um ano inteiro? Eu não sei, mas eu vou descobrir como é que é isso, tá certo? E vocês vão descobrir junto comigo, porque a gente não apenas vai ver os outros celebrando, mas a gente mesmo vai participar dessa celebração. Então, quero convidar vocês a se alegrarem por esses 100 anos, tá certo? Aí você fala, mas eu estou chegando agora, eu nem sou daqui, né? Eu não tenho nada a ver com esses 100 anos, eu não tenho nada a ver com 100 anos, para vocês terem uma ideia de como o negócio está, né? Eu só estou aqui, vou fazer 4 anos ainda. Então, eu também, 100 anos, pouco tenho a ver com essa história, que ela é muito maior e muito mais profunda daquilo que eu mesmo participei. Mas vou me alegrar junto com os irmãos, se eu não estava lá no passado, mas estou agora. Então, olha que bênção. A gente está junto e Deus tem nos dado esse tempo hoje para a gente celebrar junto com os irmãos que participaram e construíram esse passado, essa igreja tão linda, e vamos juntos agora participar da igreja do futuro, que também é uma grande bênção. No futuro, os irmãos vão celebrar 200 anos, e aí eu vou poder dizer, talvez não com essas palavras, e talvez não com essa boca, inclusive, né? Mas, de qualquer maneira, eu vou poder dizer daqui 100 anos que, de fato, então, agora sim, eu posso dizer que participo, em grande medida, dessa história. É realmente uma grande bênção, um privilégio que Deus nos tem dado, de sermos uma igreja dele durante 100 anos aqui neste lugar. E eu quero pensar, então, um pouquinho com vocês hoje. Quero pensar esse projeto da igreja de aceitar a palavra de Deus, de se tornar uma igreja, e como se vive este evangelho. E eu quero ler com vocês apenas um versículo da palavra de Deus, que é Romanos, capítulo 6, versículo 17. Romanos 6, 17, é o texto que vamos ler, e ele vai nos servir de base nessa noite para aquilo que temos a conversar aqui com os irmãos, tá bom? Eu vou ler a tradução que eles colocarem aqui. Muito bem, vamos ler de acordo com a NVI, tá bom, né? Hoje a gente não está tão refém da fraseologia da tradução que eu sempre uso, e a NVI está de bom tamanho para a gente. A NVI diz assim, em Romanos 6,17: mas graças a Deus, porque embora tenham sido escravos do pecado, vocês passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Não é bonito isso? Vamos ler todos juntos? Mas, graças a Deus, porque embora tenham sido escravos do pecado, vocês passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Como é que começou essa igreja, a nossa vida com Deus? Ela começou, embora isso vai exigir um pouquinho de trabalho da nossa parte para chegar nessa conclusão, mas os irmãos já podem perceber o que Paulo está querendo dizer com esse texto. Que tudo começou quando nos foi apresentado aquilo que Paulo chama aqui de uma forma de ensino. E eu queria pensar nessa frase hoje com vocês, forma de ensino. Eu não sei se você já viu essa expressão em algum lugar, e se não viu, você viu hoje. O que significa forma de ensino? E eu quero daqui a pouco falar sobre isso, e nós vamos chegar então a essa conclusão, porque o que fez diferença, e o projeto da vida cristã, ele só deu certo e só funcionou, inclusive na vida da nossa igreja, e 99 anos são uma prova suficiente de que o evangelho deu certo na nossa vida, mas ele deu certo porque a gente confiou
e recebeu aquilo que Paulo chama de uma forma de doutrina. Quer dizer que a forma de doutrina, ela tem muito a ver com o fato de se a vida cristã na tua vida vai dar certo ou não. Não é qualquer forma de doutrina. Existe uma forma de doutrina que dá certo, e uma forma de doutrina que não dá certo. E nós temos visto hoje nas igrejas, no evangelho que tem sido pregado em nosso tempo, muitas formas de doutrinas que são diferentes. E não são a forma de doutrina que as pessoas deveriam receber. Infelizmente, muitas igrejas têm pregado outras formas de doutrina. Quero pensar um pouquinho aqui com vocês a respeito dessas questões e quero então que a gente seja edificado, inclusive eu, com este aprendizado. O que realmente dá certo em nosso relacionamento com Deus e o que realmente funciona para a nossa edificação na presença do Senhor. Nesse texto, Paulo ele fez uma divisão de duas etapas na vida dos cristãos romanos. Um tempo em que eles estavam antes de Deus, antes de conhecerem a Deus, e um tempo em que eles já tinham conhecido a Deus. Paulo fala sobre esse passado, e como todos nós, eles tinham também o passado, viveram sem Deus, viveram no pecado, andaram uma vida longe de Jesus Cristo, mas um dia, Paulo diz, houve uma espécie de divisor de águas na vida dessas pessoas, e alguma coisa mudou. E o que foi que mudou? O que mudou, essa mudança, Paulo ele coloca ela de três maneiras. O que mudou exatamente na vida dos romanos, e o que mudou na minha vida e na sua vida, embora talvez você não tivesse esse conceito teórico, mas Paulo colocou nesse versículo três maneiras como ocorreu essa mudança. Primeiro, ocorreu uma mudança na vontade. Vontade. É a primeira das mudanças que a gente ocorre quando aceita Jesus como Senhor de nossa vida. Paulo fala, quando obedecestes. Quando obedeceste. O que ele quer dizer isso? Ele quer dizer que de repente você obedecia a um tipo de vontade e a partir daquele momento foi colocado no seu coração uma outra vontade. Porque agora já não é mais uma questão de você estar com Jesus, porque você é obrigado a isso. Talvez num primeiro momento até você foi obrigado, não é? Talvez obrigado pelas circunstâncias, pelas dificuldades da vida, pelas suas emoções que estavam bagunçadas, sua família que estava destruída, um vício que pode ter entrado na tua vida. O fato é que por algum motivo você achou que sua vida não estava bem e que Jesus tinha algo melhor para você. Então você veio meio que forçado por esse pensamento, por algo que você achava que estava ruim na sua vida e você queria se livrar daquilo. Então, se num primeiro momento você veio meio que obrigado pelas circunstâncias, mas Paulo diz, agora não mais. Agora você vem porque você tem uma nova vontade. Você começa a querer aquilo. É como algo que você não conhecia antes, mas agora que você conhece, você faz questão daquilo. Eu não queria, mas agora quero. Como algo que você não gostava antes. Você não tinha alegria naquilo, não tinha prazer naquilo, você não via nenhum sentido naquilo, mas agora você quer aquilo. Mais ou menos como quando a gente se apaixona por uma pessoa, não é? No primeiro momento você olha para ela e você não vê nada. E você vê e fala, eu não estou apelando, não é? Não é assim? A mulher costuma dizer, eu não estou apelando ainda. E aí fica tranquilo, na boa, como se morrer, deixou de morrer, aquilo não faz diferença. Mas chega um momento que aquela pessoa se torna importante. Eu não sei o que acontece, que de repente você começa a querer, uma vontade surge. E é isso que Paulo diz, foi colocado dentro da gente uma vontade, uma vontade. Não é à toa que nós como cristãos muitas vezes vamos a Deus reclamando do fato de que perdemos a vontade. Deus, o que aconteceu comigo? Eu quero ter vontade, Senhor. Eu quero buscar o Senhor porque quero. Não é uma obrigação, não é porque a vida está ruim, não é porque é solução para um problema, uma dificuldade, uma agonia. Não, eu quero ir ao Senhor porque realmente eu quero, por vontade minha, porque eu tenho uma necessidade interior de estar contigo. E um desafio de todo cristão é querer mais a Deus e a presença de Deus do que qualquer outra coisa neste mundo. E olha que eu acho bacana pensar assim, eu tenho vontade de ter vontade
que Deus seja o primeiro valor da minha vida e nada mais ocupe o lugar de Deus em minha vida. Lógico que esse é um grande desafio, e não somos todos os que conseguimos, né? Muitas vezes nós lutamos contra nossas vontades, a nossa carne que está presente em nós, mas no fundo, todo cristão tem esse desejo de que sua vontade seja transformada pelo Senhor, para que ela se incline somente para Deus. Essa mudança também aconteceu no nível do coração, ou seja, das emoções. Paulo fala, obedecestes de coração. Por que de coração? A palavra coração tem a ver com sentimento. Vocês obedeceram de coração, ou seja, os sentimentos de vocês se voltaram para aquela forma de mensagem. Então, até então você não tinha sentimento por aquilo. A gente acabou de citar o exemplo da paixão. Quando você não sente nada por uma pessoa e de repente algo desperta dentro da gente e um monte de sentimentos começam a se inclinar para aquele objetivo. Foi exatamente o que aconteceu quando encontramos o Senhor. Sentimentos que não haviam antes por Deus, eles começam a brotar dentro de nós. Amores que nós não tínhamos antes. Felicidades, alegrias e mesmo tristezas que não faziam parte de nossa vida, agora começam a fazer parte dela e nós de repente estamos cheios de sentimentos por Deus. Sentimentos a gente chora, a gente sorri, a gente se apaixona, a gente tem raiva e de repente a gente vive todo esse conjunto de sentimentos que fazem parte de nossa trajetória com Deus. E é maravilhoso quando isso acontece. Realmente houve uma conversão de sentimentos, porque o nosso coração foi transformado para Deus. Paulo também fala aqui de uma mudança de mente, de forma de pensar, porque ele usa a expressão forma de doutrina. A palavra forma de doutrina, e são duas palavras muito fortes, a palavra doutrina significa que tinha um conjunto de proposições, um conjunto de ideias, de valores que estão escritos, que são definidos, e não é qualquer um, são aqueles que estão definidos, e que de alguma forma eu conheci essas coisas, e essas coisas mexeram com a minha cabeça, e mudaram a minha maneira de pensar, e eu intelectualmente aceitei e entendi que aquilo realmente era o melhor para a minha vida. Foi uma espécie de mudança mental. A minha mente, que então estava cheia de verdades, ela de repente entendeu que aquela verdade era boa. E eu vi aquela verdade e eu disse para mim mesmo, isso realmente é verdade. Eu aceito isso como verdade. Mais ou menos quando um cientista, não é? Uma pessoa que está pesquisando algo, e ele chega numa conclusão, ele propõe aquilo num trabalho, numa pesquisa, as pessoas leem e dizem, chegamos a uma verdade. Chegamos a uma espécie de lei da natureza, algo que nos convence de que aquilo realmente faz sentido e a nossa mente está tranquila com aquilo. A mente de um cristão, ela está muito tranquila com Deus. Não há nada que eu leia na palavra de Deus que não me deixe tranquilo. Às vezes eu vejo as pessoas, mas inventar aquelas... Com quem Caim casou? Já viram esse tipo de pergunta? Com quem foi que Caim casou? Como é que o sol parou? Porque Josué mandou o sol parar. Como é que o sol parou se não é o sol que move, é a terra que se move? Esse tipo de pergunta não faz o menor sentido para mim, porque eu já estou convencido da verdade da palavra de Deus. A ciência, ela não tira essa verdade. Ora, a Bíblia deve estar querendo dizer outra coisa. Acho que Josué, na cabeça de Josué, ou quem quer que tenha escrito aquele livro, na cabeça dele foi o sol que parou, mas hoje eu entendo, não há nada na Bíblia que seja uma dificuldade intelectual, não para o servo de Deus. Ele lê todas as coisas, e aquilo que é difícil para muitas pessoas, ele aceita intelectualmente como verdade. Eu já vi gente, mas na Bíblia, no Velho Testamento, mata criança, e é muita mentira, e é muita falsidade, e é muita traição. Eu sou muito tranquilo com tudo isso. Eu vejo Deus se manifestando nisso tudo. É um lixo, digamos, que é a humanidade pecaminosa, mas eu vejo uma obra linda de Deus operando na vida de pessoas imperfeitas. E a minha mente está muito tranquila com relação à verdade do Evangelho. Toda pessoa que tem Deus, que tem Jesus em seu coração, ele foi convencido intelectualmente de que o Evangelho é verdadeiro, faz sentido intelectual, e nada tira isso da mente de um verdadeiro cristão. Então, foi uma conversão de fato, houve uma mudança interior que realmente se operou dentro do cristão, de modo que agora a vida cristã,
É algo no qual nós estamos total e completamente envolvidos. E tem que ser assim mesmo. Vida cristã não é um hobby, não é um estilo de fim de semana. Não, vida cristã é algo que você tem que viver integralmente. Toda a sua vida, todo o seu ser tem que ser moldado por essa ideia. A mente, o coração e a vontade. É uma vida integral. Ou em outras palavras, então, o que entendemos é que um dos maiores problemas na vida de muitos cristãos é exatamente esse. Eles não vivem vidas integrais. Eles têm a religião cristã, ou eles têm o seu cristianismo, como um hobby, uma maneira de viver a vida, por exemplo, como um comportamento que a gente pode ou não ter, ou então como uma atividade de lazer. Eu vou na igreja como um tipo de lazer, para ouvir uma boa música, para ouvir uma palavra bonita, para ver os meus amigos, por exemplo, mas o Evangelho, ele não é esse tipo de coisa. O Evangelho não se presta a esse tipo de atividade humana. O Evangelho, ele tem que cobrir todo o nosso ser, ele tem que ser nossa maneira de pensar. Ele só funciona na vida e só tem poder na vida de uma pessoa que o vive integralmente. Toda a sua vida, todo o seu pensamento, todo o seu comportamento está envolvido naquela ideia, e se não for assim, o Evangelho não vai funcionar em nossa vida. Nós o levamos ao mundo conosco, e nós precisamos influenciar o mundo com este Evangelho, mas o mundo não pode entrar em nossos corações para tirar de dentro de nós aquilo que o Evangelho colocou. Ele é, portanto, integral. Por que os cristãos então tropeçam? O que acontece com as pessoas que têm tanta dificuldade nessa caminhada com Deus? E eu queria pensar com vocês sobre 3 questões que as pessoas parecem que não entenderam e que Paulo coloca aqui nessa conversão que ele mencionou no texto que lemos de Romanos. Primeira coisa que pode ter acontecido na vida de muitas pessoas é que elas ainda não entenderam a grandeza e a abrangência do Evangelho. Paulo usa a expressão forma de doutrina. Existe uma forma de doutrina. E o que significa essa forma de doutrina? Significa que o Evangelho ele tem um certo jeito de ser. Ele tem uma certa abrangência. E qual é o problema de muitos cristãos? É que eles veem o Evangelho de uma maneira parcial. Alguns como uma mensagem de perdão. O Evangelho, de fato, possui uma mensagem de perdão. Mas muita gente vem ao Evangelho simplesmente por causa dessa mensagem de perdão. Eles vivem um passado complicado, um passado de culpa. E quando se aproximam do Evangelho, eles encontram no Evangelho o perdão para esse passado. Às vezes até a força para perdoar alguém que pecou contra eles. De fato, o Evangelho tem esse efeito na vida das pessoas, mas o Evangelho é muito mais do que uma simples mensagem de perdão, do que uma simples mensagem de cura do passado. O Evangelho tem cura, mas ele é muito mais do que uma cura. Há muita gente que vê o Evangelho como um tipo de moralidade. Evangelho é um tipo de prática do bem. E as pessoas então seguem o Evangelho como se fosse uma espécie de norteador de comportamento. Eu vou então fazer o meu comportamento, seguir uma espécie de trilho, no qual a minha vida vai caminhar para saber como andar direitinho, o que dizer, o que fazer, como tratar com a minha família, e o Evangelho então se torna um norteador de comportamento, simplesmente um estilo de vida como se fosse um bom comportamento, e não passa disso. Esse tipo de cristão, geralmente, quando acontece algum tipo de desastre em sua vida, ele vai desistir. E sabe por que ele vai desistir? Porque ele não tem uma relação emocional com aquilo. Ele não colocou a vida no Evangelho. E quando vem a dificuldade, a luta, ele vai abandonar. Evangelho é muito mais do que norteador para o nosso bom comportamento neste mundo. Alguns veem, e a gente tem visto muito isso também, o Evangelho, como uma forma de prosperidade material. O Evangelho é uma forma de ganhar dinheiro. Eu acho um absurdo essa ideia, porque o Evangelho, a pessoa tem que espremer muito o Evangelho para fazer ele virar uma espécie de recurso capitalista.
Mas, por incrível que pareça, não são poucos aqueles que estão fazendo isso em nosso tempo. E muita gente vai à igreja, vai a Deus e ao Evangelho, porque são seduzidos por essa mensagem de prosperidade, como se o Evangelho fosse uma fonte de lucro, uma fonte de dinheiro. Sabe qual é o erro? Não são coisas exatamente erradas. De fato, o Evangelho compõe, e isso faz parte do Evangelho, mas o que precisamos entender é que o Evangelho não é parcial. O Evangelho não é fragmentado. O Evangelho ele tem que envolver tudo, e de fato envolve tudo. Ele envolve toda a história, ele envolve uma cultura inteira, o mundo inteiro, de fato. Ele é uma visão completa da vida, e não apenas uma parte dela. Você foi curado? É mais ou menos como a cura mesmo que você obtém, não é? Você tem um problema na sua vida e você quer ser curado daquele problema. Bem, ser curado daquele problema é apenas uma parte do seu problema. Porque se você foi curado do problema, você tem toda uma vida agora para resolver, não é? Aquela criança foi curada de uma doença que parecia não ter cura, é muito bom e isso deve acontecer mesmo. Mas depois que ela foi curada, existe um outro problema, é o tempo que ela tem agora de vida. Porque nada impede que ela se envolva em dificuldades e problemas ainda maiores do que o que ela tinha quando era criança. Então, o Evangelho tem que envolver toda a nossa vida. Não é uma simples cura. Mas depois da cura, ele há de nos nortear por todo o restante de nossa vida. E há de ser o centro de nossa vida, e é assim que precisa ser o Evangelho. Se não for assim, ele não funciona em nossas vidas. Portanto, muitos não entendem essa abrangência, de que o Evangelho ele é tudo. Ele é a totalidade de nossa vida. Outro defeito e outro erro na conversão de muitas pessoas é que elas não entendem que o homem precisa estar completamente envolvido com o Evangelho. Ele tem que colocar tudo que ele é no Evangelho. A vida com Deus ela só funciona se você entrega tudo. Esse é um problema e foi um problema para mim durante muito tempo, entender essa questão de colocar tudo nas mãos de Deus. Porque eu sempre tive medo, e um dos grandes medos que eu tive, sempre foi o medo de não ser feliz. Meu Deus, eu vou ser feliz? Porque eu penso que se eu abraçar o Evangelho, já pensou quantas renúncias eu terei que fazer? Quantas dificuldades eu vou ter na minha vida? E eu só vou ter uma resposta para todas elas, Jesus Cristo. Nós vivemos em um mundo que tem resposta para tudo, e para tudo tem uma resposta diferente. Para cada área de sua vida, tem alguém que vai te dar suporte, que te dá apoio, que tem uma solução, que tem uma resposta. O mundo é assim, tem resposta para tudo e para cada coisa uma resposta. Mas quando você recebe Jesus no coração, você começa a entender que não. Jesus passa a ser a primeira resposta de tudo, absolutamente tudo. Todos os problemas têm a ver com Ele. Já não é mais o advogado, de fato o advogado vai ter a sua aplicação, o médico, o psicólogo, a mãe, o pai, o pastor, todos eles vão ter a sua função e cada um deles pode me ajudar de uma maneira, é verdade, mas a primeira de todas as soluções da minha vida vai ser sempre Jesus Cristo, porque tudo de alguma forma tem a ver com Ele. Não é uma mera questão de resolver o meu corpo, é uma questão de relacionamento com Deus. Tudo se resume ao relacionamento com Deus. Pode ser que Deus cure ali na hora, eu vou buscá-lo e Ele já cura. Pode acontecer. Pode acontecer também que Ele me encaminhe para uma outra solução. Não, vamos no médico, Deus vai me apresentar um profissional, um advogado, uma pessoa que possa me ajudar. Deus pode e muitas vezes faz isso em nossa vida, mas Ele é o primeiro no fim. É Ele que eu busquei. E se aquilo não tiver solução, se aquilo destruir a minha vida, o meu problema não é que o profissional foi ineficiente. O meu problema não é que o profissional foi incompetente. O problema é que o meu relacionamento com Jesus terá falhado. E é isso que dói no coração de toda pessoa convertida por Deus. Se eu fracassar, Jesus fracassou na minha vida. E Jesus pode fracassar? E aí a gente clama, Deus tem misericórdia, Senhor. Não é nem por mim, é pelo Senhor mesmo. Já pensou eu pensar que toda a minha vida foi uma mentira? Não, não pode ser, não é possível. Porque tudo tem a ver com Ele. Tudo é por Ele e tudo é para Ele, como diz a palavra. Então essas pessoas não compreendem que elas precisam se envolver completamente com o Evangelho. Muita gente vive o Evangelho como um tipo de filosofia.
como uma coisa intelectual, né? Uma verdade filosófica. Muitos veem o Evangelho como uma coisa emocional. Talvez precisa de libertação. E quando conseguem algum tipo de libertação, pode ver. Já acham que não, eu já achei, né? Vive preso na culpa, no medo, na depressão. E aí vem ao Evangelho e encontram no Evangelho, de fato, alguma solução. A depressão começa a baixar, né? Ou subir, no caso, né? Os problemas começam a melhorar. E aí vê que a vida vai melhorando, o que é que faz? Ele vai relaxando. Por quê? Porque viu o Evangelho apenas como um remédio localizado, para resolver um problema localizado. Muitos veem o Evangelho como solução. Essas pessoas geralmente acreditam que tudo resolve numa oração. Eu vou lá, vou orar, vai impor a mão e já vou sair de lá, né? Resolveu tudo. Não é que Deus não possa fazer isso, é que é muito pouco para o Evangelho. E se você sair de lá com tudo resolvido, quem garante que amanhã você não volte com outros problemas, piores ainda do que os que os trouxe à primeira vez? Alguns se interessam pelo Evangelho como um tipo de misticismo, que vem uma forma de relacionamento com o sobrenatural. Esses são aqueles que geralmente gostam de falar de demônio, e ver demônio em tudo. E sabe que tem um lado gostoso de falar de demônio? O demônio tem uma certa sedução para a gente. Porque se você é do tipo que vê demônio, né? Talvez até mais do que vê anjo, é porque talvez você tenha uma relação com o sobrenatural, como se sua alma estivesse aberta. E quem é que tem a alma aberta para o sobrenatural? Só pessoas muito especiais, não é verdade? Pessoas que realmente têm uma espiritualidade e chega num nível tão elevado que de repente ele tem uma espécie de acesso, ele começa a ver o que ninguém vê. Ah, é gostoso ver o que ninguém vê. Não é verdade? Não dá uma sensação de, esse aí é espiritual, ele vê, ele sabe, ele tem a profecia, e aí a gente tem essa visão, mas essa visão errada. O Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho não é um misticismo que vem satisfazer a nossa sede de sobrenatural. Todo homem tem uma sede de sobrenatural, mas o Evangelho é muito mais do que isso. E alguns finalmente veem o Evangelho como uma coisa estética. É bonito. Todo mundo devia buscar o Evangelho simplesmente porque ele é bonito. É bonito mesmo, né? Os hinos são bonitos. Os hinos são bonitos. Fala de coisa boa. Mas, gente, é claro, mas só pode falar de coisa boa. Não pode ter coisa ruim no Evangelho. Mas alguns se apaixonam por esse lado estético do Evangelho, apenas como algo bonito, algo belo, um belo hino, um belo sermão. Essas pessoas geralmente se agradam do belo culto, mas um belo culto não resolve, não ajuda nada quando elas têm que enfrentar um problema real da vida. Você se sente bem num belo culto, é muito bom. Né? Aquela multidão, aquele ambiente envolvente, isso é realmente maravilhoso, tem o seu lugar em nossas vidas, mas o problema é quando você voltar para a sua casa e tiver que encarar a vida real. Será que este momento vai te ajudar naquela hora? O que vai acontecer quando você enfrentar o pecado de verdade e tiver que fazer uma escolha que não é exatamente o que o teu ego deseja? O que é que você vai fazer? Mas muitas pessoas veem o Evangelho desta forma. Há muitas pessoas, de fato, que são comovidas, que são fascinadas, que são encantadas pelo Evangelho, mas não existe nessas pessoas uma compreensão daquilo que realmente e verdadeiramente é o Evangelho. Eu não vou me delongar muito, e eu quero terminar com a seguinte proposição, e eu quero falar sobre isso um pouco mais na próxima semana. Mas onde está o segredo e qual é a raiz da solução para essas pessoas? O segredo da vida cristã e o segredo de uma conversão, e é exatamente essa questão que Paulo coloca. Vejam o que ele disse aos romanos: eu dou graças a Deus porque vocês obedeceram a esta forma. Entenderam a expressão forma de doutrina? Porque não é uma coisa parcial. Vocês entenderam o Evangelho verdadeiro, aquilo que o Evangelho é. Então, o segredo, de fato, para as nossas vidas é aceitar a forma de doutrina como ela é apresentada pelo Evangelho. Ou seja, a verdade do Evangelho vem primeiro. O Evangelho vem primeiro e depois é que nós vamos
aceder, nós vamos conceder o coração, vamos nos render diante do Evangelho. Porque a gente não quer simplesmente emocionar as pessoas. A ideia do Evangelho não é deixar as pessoas comovidas. A ideia do Evangelho é transformar o coração das pessoas. É por isso que Deus não envia a sua igreja para produzir resultados. Ele envia a sua igreja para pregar a palavra, simplesmente. Pregue a palavra, deixe o resultado com Deus. Porque o Evangelho não é simplesmente para obter conversões. Não é essa a ideia. O Evangelho, se a pessoa não aceita o Evangelho chegou ao seu objetivo do mesmo jeito. Ele foi pregado. E foi negado, inclusive. E se ele foi aceito ou foi negado, ele atingiu o seu objetivo. O Evangelho não falha. Aquele que aceita, vai nascer de novo para uma nova vida. Aquele que rejeita, está 2 vezes mais condenado por Deus, porque rejeitou aquilo que Deus colocou diante dele. Mas o Evangelho em si mesmo, ele é o que é. Ele não muda. Ele é uma maneira como Deus se apresenta ao mundo e tem que ser aceito da forma como ele é apresentado. E isso é tão importante na Bíblia, que o próprio Espírito Santo é apresentado na palavra de Deus como aquele que nos revela a verdade do Evangelho. É algo que você nem deveria se atrever a compreender num primeiro momento. O Espírito Santo entra em você e ele te mostra, ele abre os teus olhos para ver esta verdade. E qual é a verdade? A verdade é que o Evangelho tem que cobrir toda a tua vida. Ele é integral, ele é inteiro e é para uma pessoa inteira. Se ele vem inteiro a mim, eu devo me render inteiramente a ele e colocar toda a minha vida no Evangelho. Chorar na presença de Deus, porque a gente está emocionado, não produz nenhum fruto prático para as nossas vidas. Mas quando você chora na presença de Deus, porque você compreendeu a verdade do Evangelho, porque você estava longe desse Evangelho, e você precisa dele para que o seu coração seja transformado, então isso realmente produz um fruto muito precioso em nossas vidas. Nós aceitamos o Evangelho e isso nos transforma integralmente. Deus não tem soluções parciais para as nossas vidas. Ele pode fazer isso, e de fato Ele o faz. Há muitas pessoas que recebem da parte de Deus soluções parciais. Mas o que Deus quer fazer acima de tudo em nossas vidas é dar uma solução completa, total, integral. Ah, Deus, a minha família está uma bagunça. E Deus vai responder, sim, a tua família está, mas vamos começar do centro. Vamos começar com o teu coração. Vamos transformar o teu interior. Todo mundo vai ser transformado, mas a partir do teu interior, do teu coração. Começa dentro de você. Você se rende completamente a Ele e, por fim, o Evangelho há de transformar todo o restante, a tua família, o teu ambiente de trabalho, a tua vida como um todo, o teu futuro. E olha que você tem muito tempo pela frente, mas todo esse tempo será entregue a Deus. Você confia no Evangelho e o Evangelho há de fazer o seu trabalho na sua própria vida.